Olá, seja bem-vindo ao terceiro bloco da quinta aula do curso de Arcanos Menores do E-Adeptos. Então, nós estamos seguindo aqui com a nossa caminhada quase na manifestação, lá descendo até a Pedra Filosofal, que vai estar no final da nossa jornada, né? Então, nesse momento, nesse bloco, nós vamos falar do triângulo da água dentro do triângulo da terra, né? Então nós estamos trabalhando aí com a força da emoção dentro da manifestação, né? Então as forças da água dentro das forças de concretização. Então são os arcanos 4, 5 e 6. Então regidos respectivamente por Hesed, Gevurah e Tiferet. Nós vamos trabalhar aí com os dois equilíbrios. Então um é a bonança de ter bastante coisa, né? Então vamos ver se você transforma em gula ou em caridade. E no outro, o rigor de lidar com a perda desse dinheiro. E aí, quando você equilibra os dois, nós vamos chegar no 6. Então perceba que essa estrutura ela é exatamente igual a todas as outras triângulos da água. Só que agora nós estamos falando do plano onde dói o bolso, né? O plano material. Então vamos começar a nossa jornada. O 4 de moedas ele tem uma palavra-chave muito bacana. E que é engraçado que ela varia para o Rider-Waite e para o Crowley. O Crowley coloca como poder e o Rider-Waite coloca como um aviso sobre ganância. Isso vai ser interessante pelo ponto de vista que cada um desses magos vai ter da pessoa que vai estar utilizando aí o tarô, né? Então, como é que a gente pode entender aí o 4 de moedas? O nome mágico dele, né, o nome hermético é água de terra regido por Hesed. Então, a emoção dentro da concretização regido pela prosperidade ou pela misericórdia, né? Então significa o quê? Que você vai estar tendo grandes quantidades de dinheiro, grandes quantidades de material, está movimentando esse poder e aquele alerta a respeito do emocional, do apego. Por isso que o Rider-Waite coloca aí que tomar cuidado com a ganância. A gente já vai ver daqui a pouquinho na imagem que ele coloca como tem a ver com isso daí, né? Então antes disso, vamos dar uma olhada no HKT, como é que funciona, né? Então você tem aí a ilustração de Hesed, então ele está combinando em cima o Hierofante, do lado a força, o eremita e para baixo a roda da fortuna. Então a roda da fortuna aí, conectado com a força, ela está indicando que essa energia de Hesed está sendo abençoada com bastante do que? Dinheiro, né? No mundo de Asiá é o mundo material, o mundo final. E aí você vai ter que ter o equilíbrio do eremita e do hierofante para você conseguir administrar direito essa tentação. Como diria o nosso grande amigo filósofo Ben Parker, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é justamente isso que essa carta nos fala. Vamos dar uma olhada aí na imagem que o Waite colocou, né? Então ela mostra um rei, né? O rei de Hesed, e ele está lá no número 4, né? Que é o próprio número 4 da manifestação do rei, né? De Hesed. E ele está lá, né? Pisando nas moedas, abraçando uma moeda na cabeça, falando assim, é meu, ninguém tira e tal. Então ele dá aquele alerta, né? Tal qual, por exemplo, no arcano 4 de taças, que fala assim, é mais do mesmo, mais do que você já tem. Então aqui ele está te falando, Júpiter está te dando mais dinheiro, mais oportunidades. Então ele avisa assim de um ciúme, de uma posse material, de você tomar cuidado para aproveitar esse dinheiro para não ficar também com a sua vida só voltada para isso. Então aprende a lidar com esse poder e ampliar essa sua capacidade de você ampliar seus horizontes, então aumentar seus domínios. É uma excelente oportunidade. Então ele dá esse alerta. Como a gente vai olhar, o baralho mitológico é voltado para os profanos. Então você vai ver aí Dédalus morrendo de inveja e de recalque do sobrinho dele, né? Então dá para olhar aí bem nesse desenho da cara dele, como ele tá olhando assim, né? Por cima do ombro, tá olhando com inveja enquanto aquele moleque trabalha. E aí ele começa a ficar preocupado, porque ele fala, pô, esse moleque vai roubar meu dinheiro, ele vai pegar meu trabalho, ele vai fazer essas coisas e tal. E aí o cara começa a ficar desesperado, com inveja e com ciúme doente do moleque.
Então você pode ver o que essa ganância pode se transformar na mão de um profano. E a outra contraparte é o Crowley, que ele coloca ali, palavra-chave, poder, porque ele diz o seguinte: se você tem a verdadeira vontade, será entregue o poder de acordo com o que você precisa e merece. Então quanto mais poder você tiver, mais você vai exercer a sua verdadeira vontade. Então veja que imagem maravilhosa, ele coloca ali um castelo com as 4 torres de vigília elementais. Então essas torres, elas costumam ser tratadas, para você ter uma ideia, no grau de zelator das ordens iniciáticas, né? Tanto telêmicas, né? O Arcano Arcanorum, Astro Argento, OTO, então eles trabalham isso numa ordem bem mais avançada, que significa o quê? São as grandes torres de proteção que vão te dar um poder maior ainda em cima do seu ritual menor do pentagrama. Então ele retrata aí como uma grande fortaleza vista por cima e extremamente protegida, né? Então o 4 de moedas para o Crowley é uma carta sensacional. E aí cabe a você, como é que você vai usar essa carta, né? Você está na sua verdadeira vontade ou você está usando esse baralho de uma maneira profana? Isso vai ser um aviso ou isso aí vai ser uma ferramenta de poder, né? Então a escolha aí é toda sua. Ele trabalha com a energia justamente de Capricórnio, né? O Sol em Capricórnio, que quer dizer justamente poder, carreira e hierarquia. E essa carta ela lida muito com o fluxo de energia de hierarquia, né? Espero que você consiga fazer um bom uso dessa energia. A contraparte da regência de Resed é a regência de Gevurah. Então agora no 5 de moedas nós estamos falando ali do rigor. E nessa altura do campeonato você já percebeu que todos os 5 são bastante problemáticos, né? Então lidar com a perda, lidar com uma má vitória, lidar com brigas e disputas de vontade e aqui lidar com brigas e disputas monetárias. Então repara aí os 5, né? O nosso amiguinho Marte, Ares, ele é sempre puxando aí no rigor para nos ensinar pela dor. Então quando sai essa carta, a palavra-chave aí é preocupação e para o Rider-Waite ele coloca como pobreza. A ideia dessa carta é assim, é ficar esperto porque você vai perder dinheiro, prestígio, status, alguma coisa. Então ela é um grande alerta e numa negociação ou um contrato que você fizer, um emprego, dependendo da tirada que você está fazendo, quando essa carta sair você já fique esperto porque provavelmente você vai estar aí perdendo alguma coisa, ou perdendo poder, ou não deixando de ganhar, que é uma carta que nós vamos ver daqui a pouquinho, que é o 7. Mas aqui é literalmente você perder a posse de alguma coisa. Então essa carta fala assim, mas eu não perdi ainda, mas pode ser alguma coisa do tipo, não vende o que você está querendo vender, você está querendo comprar um carro ou não, a resposta aí é não, não gaste dinheiro, não faça investimento, guarda. Guarda tudo, não aplique, não coloque seu dinheiro em coisas materiais, não é hora de comprar, não é hora de gastar, não é hora de fazer a viagem, é o momento de você guardar para o futuro. Então pensa nas formiguinhas que elas estão trabalhando e tal. Então a ideia dessa carta é justamente isso. Vamos observar aí hermeticamente, nós temos ali Gevurah, em cima o carro, a força, a justiça e ali embaixo o pendurado. Então essa carta ela fala muito dessa ideia do pendurado. Então tomar cuidado, né, utilizar o carro, essa sabedoria e a justiça para salvar o seu dinheiro. Não aplica, não faça investimento, não faça gastanças, não compre coisas caras, guarde ou porque está tendo uma crise ou porque terá no futuro. Aí a gente vai depender da posição de que cada carta tiver. Mas fica aí o aviso. Também não é nada muito catastrófico. Pode ser, por exemplo, você tira uma carta dessa junto com um louco, por exemplo, na sua tirada, significa apenas que de repente você está fazendo algum investimento novo e você precisa gastar alguma coisa. Ou de repente você sai de um divórcio e obviamente você vai ter que pagar pensão e etc e tal, o seu dinheiro vai ser perdido. Então o tarô ele não faz julgamentos, ele vai avaliar friamente. Quanto que você tem de dinheiro em A, quanto que você tem de dinheiro em B. Se você está perdendo dinheiro ou acontece essa situação, essa carta ela vai aparecer. No Rider-Waite ele coloca bem, né? Pobreza. Então a ideia dele lá estão os dois
criatura ali caminhando na neve, e, para variar, a igreja rica com o seu dinheirinho, mas não vai dar nenhum dinheiro para os pobres. Então fica aí aquela crítica velada, né, do Arthur Waite com as nossas grandes e respeitáveis instituições de igreja que juntam dinheiro, extorcem os idiotas e ficam cada vez mais gordas sem retribuir nada para a sociedade. Então aí uma pequena crítica social do nosso amigo Arthur Waite no baralho do Rider. No mitológico, nós encontramos as consequências de atolar o pé na jaca. Então lembramos aí dos arcanos passados que normalmente o 5 causa esses arrependimentos das cagadas que a gente faz. E aí não é diferente. Nosso amigo Dédalus, ele fica com tanto ciúme, tanto raiva do seu sobrinho que ele mata o moleque. E aí ele precisa fugir para não ser linchado na calada da noite e ele perde tudo que ele tinha. Então, ele comete um erro de ganância dos 5, então notamos o desequilíbrio aí, como já aparece em outros arcanos, entre o 4 e o 5, e aí ele é forçado a perder tudo que ele tinha por causa de um movimento idiota que ele fez. Então fica aí esse aviso profano do que pode acontecer quando você entra em desequilíbrio nessas duas grandes esferas de poder. Então aí está vestindo o manto e ele perde tudo que tem e vai embora. Já o Crowley ele coloca como preocupação, porque ele fala, se você é um mago, você obviamente vai ter o que você precisa, né? Você nunca vai ter um mago na verdadeira vontade que passe por necessidades. Mas ele coloca que o mundo não é material e você não tem que ficar preocupado com e apenas e tão somente com a parte dos mecanismos físicos, né? Então ele coloca aí a ideia de umas engrenagens, e essa engrenagem ela está interrompida por uma chapinha em cima. Então ela não está girando direito, porque você está muito preocupado com aspectos puramente materiais. Então o conselho aí do Crowley nessa carta, ele não fala que você vai perder nada, mas ele fala assim, poxa, pare de dar atenção somente para isso, né? O mundo ele é maior do que isso. Às vezes vale a pena você trocar o seu emprego por um salário menor, mas, por exemplo, que você vai ter tempo livre, que você vai ser senhor do seu destino, que você vai poder ficar mais tempo com seus filhos, etc. Então, analise a situação como um todo e não fique só vendo empregos e salário por números, mas verifique toda a mecânica e toda a engrenagem do que você está acontecendo ao redor antes de tomar essa decisão, né? Então, um conselho dele é avalie todas as circunstâncias antes de fazer ou não esse investimento, fazer ou não essa mudança de carreira ou essa escolha que você está propondo aí na leitura do tarô. Astrologicamente a gente entende isso como Mercúrio em Touro. Então é aquele Mercúrio do administrador, né? Então Touro é o grande administrador, o grande juntador de recursos, o grande organizador, que tem tudo a ver, né, com o próprio naipe de terras, de moedas. E a administração pelo Mercúrio, então a mente do organizador. O administrador, ele não faz as coisas na besteira, ele não vai investindo, comprando casa, mudando e tarará. Ele pensa, raciocina e toma a melhor decisão dentro de todas que ele possui ali. E quando nós conseguimos equilibrar tudo isso, nós chegamos no 6 de moedas. Então vamos lembrar, assim como todos os outros 6, o 6 de moedas não é exceção, ele fala de equilíbrio. Tanto que a palavra-chave aí para o Rider-Waite cada um receberá o que merece. Já para o Crowley ele fala de sucesso, né? Então como a gente já está estudando as duas vertentes, as duas maneiras de pensar desses grandes magos, nós já podemos ter uma dica de por que as palavras-chave aí são tão diferentes, né? Então, hermeticamente, a gente vai ter aí Tiferet em Asiá, ou seja, o equilíbrio e a beleza no plano físico. O que isso significa, né? Tiferet em Asiá? Significa que você vai atingir o melhor que você pode com o que você tem de dinheiro. É aquele equilíbrio que você arruma na sua vida quando você não tem aquela demência de correr atrás do marketing, comprar e viver e estar atolado em dívidas porque você precisa do iPhone 7, 8, 9 beta, e aí uma calça de 500 mil reais
e o carro não sei da onde, e o relógio não sei do que, e a bolsa não sei da onde. Quando você consegue se desligar desse mundo clifótico material, o mago vive bem, porque ele vai gastar às vezes, com uma viagem, um prazer, uma felicidadezinha. Ele não vai precisar de toneladas de dinheiro para viver e ele vai ganhar o que ele merece ali. Então, a vida da beleza consiste justamente em trazer esse equilíbrio para suas finanças pessoais. Então, tomar cuidado com a sua ganância, com o que você deseja, certificar que é alguma coisa que é justa, que é merecida, e o trabalho que você tem. Então, quando você não tem essa ganância material e você tem um trabalho duro, você só vai conseguir fazer o equilíbrio. Então, como Crowley também fala, né, a única possibilidade é o sucesso. Então tá aí essa carta. No Rider-Waite, ele tem uma das qualidades que eu acho mais maravilhosas de todas as cartas do tarô. Então essa carta, você observa aí um nobre, ele está com uma balança e você vê aí dois capamanga, né, dois mendigos pedindo dinheiro para ele. Mas ele só está dando dinheiro para um mendigo. Por isso aí a palavra-chave, cada um recebe o que merece. E aí normalmente meus alunos me perguntam, pô, mas essa carta é boa ou é ruim? Depende. Você fez o que você merecia para merecer receber? Ou você não fez nada? Você estudou para passar na prova? Você trabalhou para passar no concurso? Você fez o seu trabalho direitinho? Se você fez, você vai receber o que você merece. Se você não fez, você vai receber o que você merece também. Então nota que essa carta está intimamente ligada com o arcano maior da justiça. Então ela provavelmente é uma carta boa, eu assim espero que você esteja fazendo direitinho. Nós já vamos ver, o Crowley também espera. Mas se você não estiver fazendo direitinho, não se preocupa que quando sair essa carta você vai receber o que você merece. O Crowley, ele tem muita fé na humanidade, ele é um grande mago, então essa carta ele coloca como sucesso, né? Se você é honesto, está trabalhando, está fazendo a verdadeira vontade, está perseguindo a senda, então quando essa carta sai, você vai receber o benefício justo pela qual você trabalhou. Então você percebe aí que ele coloca tudo funcionando, né? No 5, aquelas engrenagens estavam engruvinhadas, agora no 6 elas já estão todas arrumadinhas e alinhadas. E elas já estão girando, né? Você percebe aí que tem os planetas em cada uma dessas esferas, e elas já estão circulando e emanando luz. Ou seja, tudo voltou ao equilíbrio de Tiferet, e está tudo excelente. E eu deixei o mitológico pelo fim, porque normalmente o mitológico, como eu falei, ele tem uma visão mais profana do cada um tem o que merece, né? Então eu vou apresentar para vocês esse sujeito que está aí nessa carta, é o Rei Minos. O Rei Minos era um picareta, basicamente. Ele era o rei de Creta, da ilha de Creta, e essa ilha estava passando por muitas dificuldades, né? Seca, fome, um monte de coisa. E aí ele faz um pacto com Poseidon. Ele fala assim, Poseidon, me ajuda, me dá fertilidade, eu vou fazer o que você quiser, eu sou muito legal, papapá. E aí Poseidon fala, beleza, eu vou lhe dar toda a super prosperidade para sua ilha. E em troca você vai fazer o sacrifício do seu melhor boi para mim. Daí ele fala, aí o rei falou, beleza, tamo junto. Poseidon já estava ligado que esse rei era picareta. Então, no meio de toda aquela prosperidade, ele manda junto um boi que ele sabe que é melhor do que todos os outros bois que estão ali. Só para ver se o Minos ia sacrificar aquele boi para ele. E aí, obviamente, o rei picareta esconde o melhor dos bois e sacrifica qualquer coisa. E aí Poseidon fica puto da vida. E aí Poseidon vai e se junta com a Afrodite, que é outra filha da puta, e aí eles falam, vamos mandar uma maldição nesse viado. E aí o que acontece? Afrodite faz a mulher de Minos se apaixonar pelo grande boi. Então nós vamos ver, tem aí um minotauro na história que eu não vou atropelar a história. Mas nesse momento o rei picareta encontra o arquiteto picareta. Ou seja, cada um dos dois tem o que merece. Você pode reparar no fundo da imagem tem o boizinho ali de Creta, que é o pai do Minotauro. Que já vai aparecer isso aí na história. E o nosso amigo, sem ter o que fazer, vai bater em cima ali do rei. E aí o rei o contrata como arquiteto real. Ou seja, essa carta diz muito bem que semelhante atrai semelhante.
Então, você vai procurar pacto da prosperidade e foi enganado? Se fudeu, você pediu. Você tá vibrando errado e aparece gente errada, você também se ferrou. Essa carta ela fala muito da energia de vibração. Então quando você está vibrando picaretagem, você atrai picaretagem. Ou você precisa passar por essa situação. Nota que essa justiça que a gente está falando é de um karma maior do que o mundo simplesmente material. Lembra que a gente está ali em Asiá, que é o final da materialização. Então às vezes você fala, poxa, por que eu estou passando por isso? Mas a resposta para isso é alguma coisa que de repente você fez lá atrás, ou com outra pessoa, ou um karma, alguma coisa que só está retornando para você aprender essa lição. Então lembra que quando você tem que passar por uma lição e você não aprende na sua vida, você vai repetir aquele ciclo, repetir, até você aprender, né? E os kardecistas falam, quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. Então, aprendam pelo amor e utilizem essa carta como Crowley pediu, né? Sucesso. Eu quero até aproveitar no final desse bloco para falar, né, de por que eu escolhi, né, 3 autores diferentes para dar esse curso. Porque não simplesmente eu pego um baralho e ensino para vocês como tipo 99% dos professores de tarô fazem. É porque quando você pega a essência do tarô, você vai perceber que a própria interpretação dos autores das escolas é diferente, né? Então quem fez aí o curso de arcanos maiores viu, nós usamos 12 arcanos maiores, né? Nos menores não tem toda essa grande variação, porque até o Rider-Waite você simplesmente desenhava lá 3 taças, 5 panelas, 2 moedas e assim por diante. Mas com o advento do Waite e começar a colocar desenhos, muita gente copiou o Waite. E às vezes tem gente que faz lá os tarô e nem sabe o que está desenhando, ele acha que viu alguma coisa. Então quando você tem a base cabalista para entender o que é o tarô e toda essa estrutura, você percebe que você vai ter visões diferentes. Como o caso lá da Shaman Burke, que vai fazer o mitológico diferente, né? Alice Green e Shaman, né, são as 2 moças que fizeram, elas têm essa visão de quê? Dos clientes delas. O Crowley ele fez esse tarô para ele mesmo, ele põe essa visão mais nobre na alma. E o Rider-Waite ele faz o que está no papel, ele coloca assim, a regra diz isso. Por isso que eu achei legal pegar esses 3 extremos, porque a partir daí você que está estudando vai poder interpretar e observar qualquer tarô que cair na sua mão, até para você tentar identificar o que aquele autor colocou naquele desenho, naquela escola de tarô. Então isso eu acho que é muito importante, principalmente agora que a gente está chegando no final aí dos cursos dos arcanos menores. E aí no próximo bloco nós entramos no ar dentro da Terra, que vai representar o intelecto e a concretização. Até daqui a pouco.